graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você. Sou o pastor Edson de Faria, da denominação Batista, filiado à Convenção Batista Brasileira. Vamos continuar o nosso estudo sobre as 3 cartas joaninas. Quero dividir com você alguns pensamentos sobre o texto que está registrado na primeira carta de João, capítulo 3, versos 11 a 16. Se nós fôssemos dar um título, seria Contrastes entre Amor e Ódio. Na minha versão, esse texto do capítulo 3, versos 11 a 16, diz o seguinte: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. As palavras de Jesus a orar ao Pai, antes de ser preso no jardim do Getsêmani, foram palavras proféticas, especialmente o que consta do versículo 15 do capítulo 17 do Evangelho de João. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Na oração de Jesus, ele reconhece que seus discípulos, os cristãos, enfrentariam o ódio do mundo. Jesus mostra 3 verdades. Os cristãos devem usufruir da alegria que ele nos dá. Os cristãos devem estar preparados, pois receberão o ódio do mundo. E os cristãos devem sentir-se seguros, pois estão na proteção do Pai. Verdades maravilhosas. Você deve estar lembrado do que já falamos sobre as provas que João nos apresentou e que devem nos ajudar a perceber como vai a nossa vida cristã. A primeira prova se dá no aspecto doutrinário, compreensão sobre Jesus Cristo. A segunda prova se dá na área de comunhão fraternal, a prova social, o verdadeiro amor. E a terceira prova se dá na área moral, cumprir as ordens divinas. Esse texto chama a nossa atenção para olharmos para as nossas próprias vidas, identificando os desvios que nós temos cometido. Assim, todo cristão deve estar atento para perceber o contraste entre o ódio e o amor. E nós vamos encontrar 5 contrastes entre o ódio e o amor nesse texto. O primeiro contraste se vê na caracterização do ódio e do amor. Vocês leiam novamente depois o texto, versículo 11 até o 14. Na verdade, o mundo nos odeia. Podemos
imaginar aqui o mundo sendo representado por Caim, como diz no versículo 12, e Abel, como os cristãos. Caim odiou tanto a seu irmão que o matou. Passamos da morte para a vida. Encontramos isso no versículo 14. Saímos de dentro da morte que aprisiona os que não são regenerados, para dentro da vida que recebe aqueles que são regenerados em Jesus Cristo. O segundo contraste se vê na exemplificação do ódio e do amor. Leiam versículos 12 até o 16. O ódio tem como exemplo Caim, enquanto o amor tem como exemplo Jesus Cristo. Pela inveja devido ao fato de Deus ter aceitado a oferta de Abel e recusado a sua oferta, Caim odiou a seu irmão. O terceiro contraste se vê na concepção do ódio e do amor. Versículos 9 a 12. O ódio teve sua origem no ciúme, enquanto o amor tem sua origem em Deus. De onde se origina o amor? De Deus, aquele que dá a verdadeira vida. O ódio tem a sua origem no maligno. Por isso, aquele que aborrece a seu irmão, que odeia o seu irmão, deseja a morte dele, tem em si a morte eterna. O quarto contraste se vê na produção do ódio e do amor. Versículos 15 e 16. O ódio tem como clímax o homicídio, enquanto o amor tem como clímax o auto-sacrifício. O amor e o ódio, assim como a luz e as trevas, não têm como ocupar o mesmo espaço. O quinto contraste se vê na justificação do ódio e do amor. Versículo 14 e 15. O ódio tem como evidência a morte espiritual. O amor tem como evidência a vida eterna. A saída da morte para a vida é demonstrada pelo amor. A falta do amor pelos irmãos demonstra que ainda não aconteceu nenhuma mudança, nenhuma transformação na sua vida. Por isso, permanece na morte. Somos desafiados a não amar igual a Caim, pois ele não amou e sim odiou. Amar é igual a Cristo, pois ele amou entregando-se a si mesmo. O amor não deve ser só falado, deve ser praticado. Que Deus nos dê força para amarmos incondicionalmente. Deus o abençoe. Até a próxima aula.